Olá pessoal, então nós vamos conversar um pouquinho hoje aqui no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. Esse vídeo está sendo gravado, né, na Semana Santa, assim. Eu achei que era oportuno, e claro que sempre dá muita matéria, né, sempre bem interessante, em alguns momentos a gente trazer, diríamos isso assim, com o passar do tempo, o cristianismo ou a figura de Jesus Cristo, a imaginação que Chesterton tinha acerca dele, acabaram sendo um elemento que a gente percebe nortear quase uma visão do próprio Chesterton, né? Nós temos um certo caminho que vai desde propriamente da admissão da existência de Deus, algo assim, até chegar propriamente à conversão do Chesterton ao catolicismo em 1922. E aí, pegando o oportuno desse momento, tá? Mas que fica aí para as próximas celebrações cristãs, ou mesmo para quem tem o desejo de conhecer a ideia de cristianismo do Chesterton, nós temos aqui, tá? Um capítulo de um dos livros que nós aqui chamamos como clássicos, né, do box, que lançamos, certo? Tendo Hereges, Ortodoxia e o Homem Eterno. No caso, né, o livro é esse aqui, está bem com essa diagramação que vocês estão vendo, assim por diante. A gente já está divulgando bastante isso já há algum tempo, aqui com a minha caneca do nosso último lançamento, o livro de Charles Dickens, né, de Chesterton, onde nós temos ele falando de um dos autores que ele mais se dedicou, conheceu, fez parte da infância dele, assim por diante, tá? Mas, bom, e esse livro, propriamente O Homem Eterno, trata do quê, tá? Sei que algumas das pessoas que nos acompanham aqui há mais tempo, que são mais assíduos no nosso conteúdo, sabem que é um livro que trata, na verdade, de Jesus Cristo, certo? E de alguma forma do sentido da história humana, tá? É claro que nós temos diante de nós uma motivação bastante interessante, né? Que é um desses livros que na época seriam, que é para nós hoje essas breves história do mundo para quem tem pressa, coisas do tipo assim. É claro que provavelmente com um voo filosófico, com algumas inferências mais elevadas, mais profundas, que era o livro do H.G. Wells, que seria mais ou menos como, né, um esboço da história do mundo, né? E Chesterton, né, percebe que ali H.G. Wells, na verdade, reverbera, né, posições que são as posições, né, claro, com estilo próprio e assim por diante, mas são posições que se tornaram um lugar comum entre aqueles que queriam ser os bem-pensantes, né, da época, né, os woke da época, né, aqueles que são the beautiful people da época. Mas talvez mesmo isso é interessante, né? Quando nós temos uma pessoa simples, tá? Ou melhor, uma pessoa de categoria social mais baixa, ou que mesmo tem um tempo curto para o estudo independente da sua categoria social, o que acaba acontecendo muitas vezes é que ficar no meio do caminho, ter algum tempo para buscar conhecimento e ao mesmo tempo não ter tanto tempo assim, acaba fazendo que muitas vezes essa pessoa, né, estacione uma espécie, né, de limbo. Ela chega em algumas opiniões que são quase opiniões da moda, ela consome algumas literaturas ou mesmo cursos e aulas que, na verdade, ela reputa por serem verdadeiras autoridades científicas, mas não passam de obras de vulgarização, certo? E, no fundo, ela acaba ficando com algumas teorias, né, que, bem aprofundadas e bem trabalhadas, já têm seus problemas, mas quando viram simplesmente objeto de vulgarização, de superficialidade, bom, aí deu, o estrago está feito. E como essas pessoas muitas vezes não têm o espaço, né, ou mesmo a aptidão para ficarem refletindo durante muito tempo as coisas, e quando eu falo espaço e aptidão, acho que essa questão da aptidão é mais importante ainda, pessoal. Tem gente que pensa o mundo, pensa a si mesmo, pensa as coisas, pensa a Deus em todos os momentos do seu dia. Quando está comendo, quando está tomando banho, quando está, né, descansando. Não é que a pessoa fique, né, neurastenicamente, né, pensando questões fundamentais. Mas às vezes aparece ali uma pergunta que ela vai ali cotejando, vai ali um pouco, né, tratando aquela pergunta até quando ela tem paciência para aquilo, depois ela já não fica mais afim, vai fazer outra coisa. Então, geralmente, uma pessoa assim, que tenha algum ritmo de leitura, alguma orientação de estudos, é uma pessoa que tem uma certa aptidão para o mundo da reflexão. E, naturalmente, com o passar do tempo, se ela persevera, né, em buscar aprofundar essa aptidão, cada vez mais ela vai, né, se tornando uma pessoa capaz de perceber quais são as vulgarizações, né, as simplificações, né, apressadas, essas coisas todas, tá?
E esse livro do Wells trabalha com uma ideia interessante, que acho que hoje se tornou meio que um lugar comum, tá? Ou as pessoas pensam que o ser humano, né, é mais uma entre as criaturas, é um animal racional, né? E algumas vezes até aquela piadinha do animal racional, é racional, mas, né, comete atos atrozes, né, faz coisas estúpidas e assim por diante. Isso qualquer um pode falar a partir da sua própria experiência, né, ou experiência geral da humanidade. É racional pelo não mútil, aquela coisa toda. Mas tá, beleza, o ser humano é um animal racional, né? E as pessoas entendem que esse aspecto do racional é simplesmente alguma coisa que se adquire ou se pode acessar a partir de um determinado desenvolvimento que é puramente biológico, somático ou físico. Então, as pessoas querem ter proporção do que é, né, o que a gente consegue explicar acerca da distinção biológica, somática ou física, basta vocês perceberem qual é a distância que existe no genoma humano em relação, por exemplo, ao primata mais desenvolvido, que eu acho que é o bonobo, né, o bonobo, que é um tipo de chimpanzé. Gente, não chega a 5% até onde eu sei, tá? A diferença, né, genômica, né? A diferença... E aí eu tô aqui com minha equipe de apoio dizendo que é 2% na real. E, bom, gente, o bonobo, apesar de ser um macaquinho muito inteligente, ele não é inteligente no mesmo sentido que nós, né? Ele é um macaco. O bichinho não consegue fazer, como diria o glorioso Ariano Suassuna, um prendedor, né? Que é dois pauzinhos ali, né? Articulado com um aramezinho torcido de uma maneira engenhosa, como diria o autor, né? Bom, eu não preciso dizer mais nada, basta que você pense por alguns 5 segundos em tudo que o ser humano é capaz de fazer, tá? E não adianta vir com aquela falácia meio que apareceu no filme do Will Smith lá, do Eu, Robô, né? Robô nenhum eu vi fazer isso e aquilo. Dá uma lista, né, do que o robô nunca tinha feito, né? Sei lá, compor uma poesia, fazer uma ópera. Aí o robô pergunta pra ele, né? Tá, mas você já fez isso? Gente, isso é um absurdo, né? Na verdade, nós estamos falando aqui de uma natureza que se apresenta em diversos indivíduos das mais diferentes formas, né? Não é porque a maioria dos seres humanos não explora, né, de maneira extraordinária, né, a excelência possível da natureza humana que essa excelência não exista, né? E que objetivamente ela não exista nos animais, que é outra coisa também, né? Os animais não têm, mesmo que muitos se esforçassem, se fossem capazes disso, como chegar, né, à excelência humana. Então essa é a primeira coisa que o Chesterton, em algum grau, vai tentar desmantelar na primeira parte do livro. Porque, como diria, né, eu tinha na faculdade um autor que nós líamos em antropologia filosófica, que é, se não me engano, o professor Edivino Rabuski, e ali ele fala com todas as letras, sem sair do campo da filosofia, sem precisar entrar na teologia, revelação, qualquer coisa que seja, de que nós tínhamos diante de nós, com muita clareza, um fato de que o ser humano tinha uma distinção de qualitativa, de natureza, não apenas de grau, né, em relação aos outros animais. Não é que isso aí é uma coisa que as pessoas acreditaram e deixaram de acreditar. Sempre houveram filósofos que caminharam nesse sentido, né? E muitos filósofos, quando sérios, mesmo, né, negando certos elementos que sempre foram afirmados pela filosofia tradicional, né? Por outro lado, pela, né, teologia, com certeza, por causa da parte da revelação, mesmo negando essas coisas, ainda assim teriam muita cautela na hora de falar certas coisas que hoje em dia são faladas com muita naturalidade por algumas pessoas que, inclusive, né, são filósofos, certo? Ou são reputados assim, eu acho que ninguém ganha muito também querendo arrancar o título das pessoas, tá? Mas estão aí, certo? É natural que haja pessoas que pensem errado quando elas dependem somente do seu pensamento. Todo mundo acaba caindo nisso. E a segunda parte do livro, que é a parte ali que avança mesmo para um âmbito que aí sim nós poderíamos dizer que nós temos uma polêmica ainda maior, que é o momento em que Chesterton sai do âmbito de querer falar de algo que ainda é, né, argumentável do ponto de vista de uma racionalidade que não dialoga com a fé, e entra na questão do porquê Cristo não é um mero homem. Bom, o ser humano não é o homem, ou o ser humano, o homem e mulher, né, não é um mero animal, e a sequência disso é que Cristo não é um mero ser humano, tá? E aí, quando eu digo, claro, isso é o tipo de coisa que não dá para prescrutar somente com as luzes da razão natural, tá? Somente com as luzes da razão natural. E é evidente, está adiante, se eu admitir, eu tenho motivos, né? Até mesmo dando método histórico para admitir,
né, que os evangelhos são uma excelente fonte para saber acerca do passado, dos relatos envolvendo Jesus, tá? Mas mesmo que eu admita isso, tá? Eu ainda vou ter uma clara limitação, uma impossibilidade de compreender realmente com a minha razão certas afirmações que estão no evangelho ou depois na igreja sobre Jesus, tá? Então é isso. Por quê? Rodrigo, então não é explicável pela razão natural que Jesus seja Deus e homem, segundo o credo cristão? Não, não é. Não é. Transcende que não somos capazes de explicar. Tu não vai conseguir transformar isso numa equação, tu não vai conseguir transformar isso numa explicação, né, onde eu consigo explicar do mesmo jeito que eu explico certas coisas dentro das ciências naturais, né, ou exatas. Eu não vou conseguir explicar sobre esse processo. Tem alguns conceitos filosóficos que são usados para explicar isso, né, mas isso não quer dizer que abarca tudo o que significa dizer que Deus entrou no tempo, né, que o eterno entrou no tempo e assim por diante. Então, é algo desafiador, sem dúvida nenhuma, tá? Mas Chesterton vai procurar colocar de maneira, né, clara, especialmente clara para o homem comum, que era sempre alguém que ele vislumbrava diante de si, ainda que muitas vezes escrever ou falar para o homem comum é confundido com falar de maneira simplória, é confundido com falar, né, de alguma forma sempre apelando para certos recursos, né, quase de entretenimento, coisa que eu valha. Então, assim, Chesterton até faz isso, até usa, né, formulações que são simples e ao mesmo tempo, né, tem algo de entretenimento no que ele propõe, tá? Mas ele não vai, né, menosprezar ou de alguma forma não achar que as pessoas são capazes de dar conta daquilo que ele está propondo ser compreendido, certo? E aí tem um capítulo dessa segunda parte, é quase como se nós tivéssemos dois livros, tá? Nunca conheci nenhuma edição do Homem Eterno aonde se apresentasse isso em 2 volumes separados. Era uma possibilidade, por exemplo. Talvez no futuro, quem sabe até a gente faça uma nova edição, se for oportuno por algum motivo dessa forma. Mas vocês têm no mínimo no livro 2 partes, tá? É claro, faz todo sentido, né, que nunca tenha sido publicado, né, e separado, porque as 2 partes são correlatas, né? Você parte da argumentação da primeira parte para a segunda, certo? Não é coisas que possam ser lidas, até podem, dependendo do qual é o cabedal que você tem, mas não se deve ler a parte uma da outra, né? Mesmo a primeira parte, que afinal de contas, né, muito daquilo que Chesterton quis dizer ou disse na primeira parte, naturalmente vai se iluminar na segunda também, tá? Porque ali certas afirmações de Chesterton, você lendo o que ele fala sobre o criador do ser humano, né, você vai pensar assim, bom, aquilo que Chesterton disse na primeira parte, mediante o que ele está dizendo na segunda, não tinha como ser de outro jeito, tá? Se você consegue fazer esse tipo de exercício lendo a obra, olha, saiba que você está fazendo, né, um excelente movimento, né, de raciocínio e de reflexão acerca do que está lendo, né? Todo mundo consegue fazer isso. Bom, como eu falei para vocês, a primeira parte trata, né, de o homem não um mero animal, e a segunda parte vai falar de Jesus, que não é um mero homem, tá? E aí nós temos um terceiro capítulo, que eu gosto muito desse título, né? Aliás, vai ser inclusive o tema da live dessa semana, tá? Que é a história mais estranha do mundo, tá? E aí você já deve estar presumindo, né, que o Chesterton vai trabalhar com os temas do Evangelho. Ele inclusive colocou aqui no capítulo anterior os enigmas do Evangelho, certo? E aí, o que eu quero salientar para vocês nessa nossa conversa, sobretudo, tá? Existe alguma coisa dentro do Evangelho, né? Isso é importante porque, no fundo, o Chesterton inclusive salienta que muitas coisas que são apresentadas por Cristo ou estão num patamar que não foi atingido por ninguém no mundo, vamos dizer assim, uma compreensão da realidade que não foi atingido por ninguém no mundo e talvez não seja atingido por ninguém durante todos os tempos, a não ser por aqueles que de fato se encontram com essa mensagem, né? Então nós temos isso, por um lado, nós temos aqui, né, Chesterton e essa questão toda, e ele vai pontuar que ao mesmo tempo, né, a figura de Jesus vai apresentar algumas coisas
que, ainda que tenham sido percebidas de alguma forma, tá? Elas nunca se tem a segurança de afirmação como Cristo tem dentro dos evangelhos, né? E aí, ele vai colocar, começando, sobretudo, com a questão das crianças, né? Isso eu acho que é bem interessante. E aí, isso é a gente poderia dizer que isso é uma afirmação, uma sabedoria insuspeitada, tá? Uma virtude insuspeitada, na verdade, né? Que é o quê? Ele vai apresentar, todos vocês já devem ter visto, né, em algum lugar, algum momento, alguém citar. Claro, quem tem vida em alguma comunidade cristã já ouviu isso sendo lido, né, no púlpito, no ambão, num encontro de, né, oração, ou de leitura da Bíblia, aula dominical, sei lá, algo assim, né? Que é a cena aonde Cristo está ali pregando e algumas crianças tentam aceder a ele, né, chegar até ele. E aí os apóstolos, né, e eu entendo perfeitamente os apóstolos nessa situação. Quem já esteve num ambiente onde você quer levar para frente uma pregação, quando você tem um ambiente onde você está executando uma liturgia, tá? Para quem não conhece a liturgia, é a expressão que se dá para os ritos, né, dos sacramentos na Igreja Católica, né, ou ainda bênçãos sacramentais assim por diante, né? Quando você está assim, tudo que você quer é ordem. Você quer que as coisas saiam num determinado ritmo, você quer que as coisas aconteçam conforme combinado. E você quer que as pessoas escutem o que você está falando, você quer que as pessoas ouçam a música que você preparou ou trouxe alguém preparado para tocar. Você quer que aconteça a experiência que se propõe a acontecer numa liturgia ou num momento de oração, num momento de ritual. E aí, quando começa muito naturalmente um choro, ou mais de um, crianças correndo pela igreja, né? Algum grito, alguma coisa assim, certo? Tu tá lá tentando ser o liturgo, o hierofante, o cara que vai promover para as pessoas um pequeno céu na terra. E aí tu não consegue nem prestar atenção nos teus próprios pensamentos enquanto tu tá falando, porque a criança tá berrando. Ou então quando tu vê aquela coisa assim, a pessoa tá se esforçando muitíssimo para fazer uma boa homilia. E aí tu olha, tu vê que tem assim, às vezes acontece até mesmo com os pais de algumas crianças, que a pessoa tá no reino da criançolândia, né? Ela tá ali brincando com o bebê, tá rindo pro bebê, tá fazendo cadê o bebê tá aqui, né? E você vê aquela figura ali, nem aí pro que você está fazendo lá na frente. É curioso isso, né? E algumas pessoas, eu sempre defendo a presença das crianças no ambiente de celebração, essas coisas todas, porque eu acho que as crianças têm que se habituarem a estarem nos locais sagrados, sem considerarem isso um local extraordinário, um local que, né, só se vai uma vez na vida até na morte, literalmente. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a atitude dos apóstolos, porque, na verdade, eles estão querendo isso, eles estão querendo criar um melhor ambiente para que Cristo possa falar a sua mensagem, para que possa atender pessoas também muito necessitadas, doentes, possessas, assim por diante. Em outras palavras, eles não querem que crianças atrapalhem o trabalho. Para eles é algo sério, isso é muito louvável. Viver na paz e amor e essa coisa toda. Isso é uma coisa que era muito natural, todos os ambientes, inclusive mesmo depois, né, foi muito comum que as crianças tivessem o seu mundo particular, muitas vezes relacionados mais a adultos que foram contratados para estarem cuidando delas, como babás, tutores, assim por diante. E as famílias mais abastadas viviam nessa dinâmica. Em algum momento do dia, a mãe ou o pai, ou os dois, iriam até a ala infantil, ficariam um tempo com as crianças, que talvez fosse coisa de 1 hora, por aí, e depois iam cuidar das suas vidas, né? E essa criança não ia ver o pai e a mãe, a não ser no outro dia, ou quem sabe depois nos próximos dias, certo? Essa ideia que a gente tem meio burguesa, assim, né, de que as pessoas têm que estar o tempo todo, os filhos têm que estar o tempo todo com os pais, até a gente já começou a exagerar a coisa, que a gente vê que às vezes as crianças participam de conversas ou ouvem coisas que elas não têm a mínima condição de lidar, certo? Ou de compreender. Então, assim, a atitude dos apóstolos é muito, muito, muito natural. Só que, como a gente sabe na história, né, Cristo os repreende, né? Diz, deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é de quem é semelhante a elas, tá? Ou seja, primeiramente, né, não é aquela coisa assim de Cristo não canoniza as crianças, tá? Isso aí fique claro. Todo mundo é santo até os 7 anos de idade, depois começa a virar uma pessoa com problemas. Não é isso, tá?
O que Cristo faz, na verdade, é dizer que, independente da idade, existem certos movimentos da criança que são muito mais naturais e palpáveis para ela, muito mais, né, atingíveis, certo? E aí é que nós temos. Eu vou começar, não exatamente do começo, tá? Mas isso é praticamente a primeira página, assim, do terceiro capítulo, pelo menos da nossa edição. A exaltação da infância é algo que nós realmente compreendemos, mas de modo algum era algo compreendido dessa forma naquela época. Se quisermos um exemplo da originalidade dos evangelhos, dificilmente encontraremos algo mais forte ou espantoso, quase 2000 anos depois. E nós nos vemos em um clima que realmente sabe sentir o charme místico das crianças. Nós expressamos isso em romances e arrependimentos sobre a infância, em Peter Pan, ou em coletâneas e versos infantis. Podemos dizer a respeito das palavras de Cristo, junto com um anticristão tão irado quanto Swinburne. Nenhum sinal que tenha sido dado a nossos olhos crentes ou descrentes, um paraíso tão iluminado nos mostrou além de das nuvens moventes. Diz o credo 7 vezes 70, e o credo foi por sangue conspurcado. Mas se o céu assim se apresenta, então é o paraíso confirmado. Mas o paraíso não se iluminou até que o cristianismo iluminasse gradualmente. O mundo pagão como tal não teria compreendido nada disso como uma sugestão séria de que a criança é mais elevada ou mais santa que o homem. Pareceria uma sugestão de que o girino é mais elevado ou mais santo que o sapo. Para a mente meramente racionalista, seria como dizer que o botão é mais belo que a flor ou que a maçã é verde e é melhor que a madura. Em outras palavras, esse sentimento moderno é totalmente um sentimento místico. É tão místico quanto o culto da virgindade. De fato, é o culto da virgindade. Mas a antiguidade pagã concebia mais a ideia de santidade da virgem que da santidade da criança. Por vários motivos, hoje em dia nós veneramos as crianças, em parte talvez por invejarmos o fato de as crianças ainda fazerem o que os homens costumavam fazer, como jogar jogos simples e apreciar contos de fadas. Mas, mais do que isso, há muita psicologia sutil e verdadeira em nossa apreciação da infância. Mas se a transformarmos em uma descoberta moderna, deveremos admitir mais uma vez que o Jesus de Nazaré histórico já a tinha descoberto 2000 anos antes. Certamente não havia nada no mundo ao seu redor para ajudá-lo nessa descoberta. Ali Cristo foi realmente humano, mas mais humano do que um ser humano da época poderia ser. Peter Pan não pertence ao mundo de Pan, mas de Pedro. Bom, é evidente, né? Chesterton aqui está tocando uma coisa, as leituras modernas de Peter Pan, né, sobretudo, trazem para nós uma ideia de que, de alguma forma, Peter Pan é um sujeito preso na infância, né? O cara vai fazer todas essas referências, né? É o puer eterno, é a síndrome de Peter Pan, o cara que não cresceu, a maturidade que não chegou e assim por diante, tá? Tem a sua validade essas leituras, né, em algum grau, mas o que, sobretudo, o que o Chesterton está querendo dizer é que existe uma atitude geral na criança, tá, que é difícil de ser intuída, a não ser por mentes. Isso talvez seja o grande pulo do gato que ele traz para nós, tá? Quando nós estamos no mundo pagão, algumas atitudes gerais de um homem sábio eram coisas que precisavam ser de tal forma aprofundadas na via intelectual e de alguma forma também numa certa ascese extraordinária ambos para a maioria dos homens daquele tempo, que pouquíssimas pessoas teriam a segurança necessária para viver com o desprendimento que Cristo indica aqui, certo? E muitas vezes iam ser considerados pessoas ou esquisitas ou mesmo perigosas pelas pessoas do tempo em que viviam. Nisso eu estou pensando sobretudo no mundo grego, porque eu estou pensando sobretudo, né, na morte de Sócrates, tá? Agora, o que define propriamente essas questões que a criança parece trazer em si de maneira pronunciada e que nós não deveríamos perder com o tempo? Eu lembro também uma frase do C.S. Lewis, que é uma pessoa que diz, né, que encontrou no Homem Eterno a obra mais instigante, né, de apologia que ele conhecia, aonde ele vai dizer que, na verdade, né, as histórias, crescer, né, e assim gostar de histórias que eu gostava quando eu era criança,
não significa deixar, mas significa, sobretudo, mudar. Né? Antigamente eu só gostava de contos de fadas, agora eu gosto ali de contos de fadas de outros tipos de livro. Ele vai dar um exemplo também da criança que gostava só de, né, tomar limonada, mas que depois, quando cresce, vai também gostar, né, de tomar vinho, sem deixar de gostar de tomar limonada num dia quente, por exemplo. Tá? Então, a mesma coisa pode se dar, certo, com uma pessoa que cresce. E o crescer significa, em grande parte, tomar consciência das possibilidades que nós temos que os outros têm. Isso também envolve, né, ao conhecer as coisas, desejá-las, né? E muitas vezes desejar coisas que ou não são boas, ou pelo menos não desejá-las do jeito certo, tá? E como é que o cara remediaria isso? E o Chesterton vai apontar justamente, ao longo desse capítulo, para o Evangelho de São Mateus, do capítulo, né, 5 ao 7, que contém o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está um pouco mais para frente, certo? Mas é onde... Perdão, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças vão estar logo no começo, o sermão continua logo em seguida, né? No Sermão da Montanha, propriamente, Cristo faz uma coisa curiosa, né? Onde ele aponta o tal dos lírios do campo. Olhar os lírios do campo, não vestem nem fio. Nem mesmo Salomão se vestiu assim toda a sua glória, né? Por que vocês ficam preocupados? E é interessante, uma vez conversando com uma pessoa, ela falava de um período que tinha sido meio complicado na vida da família, do ponto de vista financeiro, ou mesmo de conforto, e assim por diante, pelo que eu entendi. E essa pessoa passou por esses perrengues com a família dela quando era muito criança. E a mãe, então, dessa pessoa pegava e dizia, né, foi difícil aquela época e tudo mais, né, e essa coisa toda. Meio que quase se desculpando, né? E aí a pessoa disse assim, cara, não me lembro de nada disso, não me lembro de eu brincando, não me lembro de eu interagindo com as pessoas, não me lembro de, sei lá, faltou alguma coisa, ou foi muito difícil. A criança, ela tem uma característica que é interessante, ela via de regra, ela é muito focada no que está fazendo, tá? Algumas pessoas dizem assim, não, mas as crianças são muito distraídas, as crianças são distraídas para aquilo que elas não gostam, né? Via de regra é isso. Claro que eu sei que existem as exceções, pode haver alguma criança com um transtorno especial que acaba fazendo ela ter esse tipo de atitude, mas geralmente, né, quando uma criança está imersa numa coisa que ela realmente ama, é muito fácil que ela tenha uma imersão quase total. Eu me lembrava de um artigo da Anne Fadima, tá, que é uma jornalista nova-iorquina, se eu não me engano, e ela escreve, então, histórias, né, aliás, ela escreveu um livro onde ela comenta, né, sobre determinados pontos de vista, em artigos diversos, livros que ela leu ou a relação dela com a leitura. Né, seria, na verdade, o nome do livro, acho que é Confissões de uma Leitora Comum, né, Ex Libris, As Confissões de uma Leitora Comum, algo do tipo. E ela começa o livro descrevendo o caso de um autor que entrava com tal imersão, né, com tal imersão na história que estava lendo, que ela dizia que assim, ele estava sentado numa poltrona e as irmãs ao entorno começavam a fazer coisas com ele, botar chapéu nele, botar um cachecol, botar um não sei o quê. E ele, metido no livro, sequer levantava os olhos. Até que teve uma hora que uma das meninas, ou mais de uma juntas, fez força e tirou a própria poltrona debaixo dele. E aí só quando ele caiu estatelado é que ele se deu conta do que estava acontecendo em volta. Essa capacidade de se meter com tudo que tem nas coisas que uma criança tem quando encontra o que lhe agrada, ou que vale a pena para ela fazer isso, certo? É algo que de alguma forma a gente vai perdendo ao longo da vida, né? A gente vai, então, vindo com as diversas demandas, as pessoas as têm, não tem como não ter, e as pessoas começam, né, de maneira geral, a perder o foco unitário dessas coisas. As coisas já não se conversam entre si. Porque elas te atingiram num momento e por um contexto distinto. Quem te pediu para fazer uma coisa, te pediu por um motivo que é diferente do porquê o teu chefe te pediu para fazer uma outra coisa, que é diferente porque a tua esposa, ou teu esposo, ou tua filha te pediu para fazer outra, e assim por diante. Como essas coisas vêm com motivações diferentes, muitas vezes o que eu quero fazer, né, em todas elas, não deixar ninguém na mão, tá? Mas pode acontecer que eu comece a diversificar de maneira tamanha as minhas atividades, sem muita consciência do que eu estou fazendo, e daqui a pouco, né, se encampa no sujeito, né, uma fraqueza, uma falta de força, uma falta de ânimo, uma certa pergunta do que eu estou fazendo aqui, né, isso aqui ainda é a minha, não tá legal, e assim por diante. O que acaba acontecendo com essa pessoa, via de regra?
Na verdade, ela dispersou, né, diversos elementos da potencialidade dela, né, porque isso também envolve aquelas pessoas que estão conosco. Então, quando a gente faz alguma coisa que dificulta essa relação, a gente também diminui as nossas possibilidades, certo? Então, aquela pessoa fez isso, né? E a partir desse momento, ela já não tem uma unidade interior e, sobretudo, ela não tem uma unidade interior em relação àquilo que realmente importa. Esse que é o grande ponto. O que é o que realmente importa? Na visão de Chesterton, na visão do Evangelho, do próprio Jesus, o que realmente importa é a salvação da nossa vida, né? Na totalidade dela. Perceba como eu estou falando da salvação da nossa alma, justamente porque eu quero deixar claro que nós salvamos a totalidade da nossa pessoa. E isso envolve o nosso corpo. É evidente que é a parte superior da pessoa, é onde está radicada a personalidade, assim por diante, né? A alma, tá? Ou ainda o espírito, certo? Mas o fato é, eu não posso cair nessa dispersão. Eu tenho que realmente, só pegando um aspecto, né, desse jeito de ser e de fazer as coisas das crianças, eu tenho que realmente, né, ser como aquelas crianças que, quando entram no jogo, tinha uma colega minha de faculdade que dizia: quando eu estou jogando, quando eu estou em campo, eu sou muito te odeio. O que ela quer dizer com isso é muito claro: não tem amiguinho, não tem coleguinha, não tem nada disso. Eu vou entrar de cabeça e vou dar tudo que eu tenho para conseguir essa vitória, certo? E no fundo, né, o que não acontece conosco em grande parte, que nos deixa perplexo, é que a gente não tem essa simplicidade da criança de eleger como a única coisa que importa em cada momento aquilo que é o meu dever, a minha obrigação, né, ou aquilo que a providência colocou no meu caminho. Então, como eu nunca dou tudo de mim para realizar, para fazer ou para viver alguma coisa, parece que sempre tem algo melhor lá fora. Afinal de contas, se está sobrando, né, de mim aqui dentro, é porque eu ainda não encontrei aquele objeto que vai me pedir tudo, né? E geralmente, né, em todas as histórias que aparecem, se algo ou alguém pede tudo, é porque tem um tudo para dar em troca também, certo? Tem uma vez eu fui numa ordenação em que a pessoa trouxe como lema, né, um lema, né, carmelita muito conhecido, que é dar tudo pelo tudo, né? Então, e esse dar tudo pelo tudo é algo que define como conquistar essa felicidade, né? Essa felicidade completa. E ali, mais um ponto, e aí eu vou encerrando, porque senão a gente vai ficando muito extenso, e aí, né, é mais fácil que vocês vejam uma coisa mais curta, mas vejam até o final, certo? Tem uma hora que ele vai falar algo que eu achei muito interessante, tá? E que talvez a gente não perceba, né, em muitos casos, certo? Que a nossa vida, tá? A nossa vida, via de regra, né, a gente às vezes acha que a gente precisa, tá? E é isso que ele traz aqui, que nós precisamos estar sempre tudo bem. Esse professor meu na faculdade, tá? Que ele às vezes quando nos cumprimentava, ele dizia: tudo bem, professor? Já tem alguns amigos que não ficam meio perplexos com essa atitude, né? Tudo bem, professor? E ele perguntava assim: precisa estar tudo bem? E de fato, né, se nós vamos olhar, depende do que custa esse estar tudo bem, não está tudo bem, né? E realmente tem uns tudo bem que nós não precisamos, né? E aí o Chester vai falar uma coisa interessante aqui. Ao contrário, existe um exemplo notável disso na inconsistência aparente das exortações de Cristo. Do que, né? Nem de longe é uma capacidade encontrada facilmente entre os que simplificam o Evangelho. Na verdade, o que ele está falando aqui, né? Não há nada que indique melhor uma mente sutil e realmente superior quanto o poder de comparar algo baixo com algo elevado e algo elevado com algo mais elevado. Isto é, pensar em 3 planos ao mesmo tempo. Não há nada que necessite mais desse tipo mais raro de sabedoria do que, digamos, a capacidade de ver que o cidadão é mais elevado que o escravo, mas que a alma é infinitamente mais elevada que o cidadão ou a cidade. Nem de longe uma capacidade encontrada facilmente entre os que simplificam os evangelhos, ou os que insistem no que chamam de simples moralidade, que os outros chamam de moralidade sentimental. Não é abarcada de forma alguma pelos que se contentam em dizer a todos que fiquem em paz, ou poderíamos até dizer, usando o exemplo que eu usei, que fique tudo bem.
Ao contrário, existe um exemplo notável disso na inconsistência aparente das exortações de Cristo sobre a paz e sobre a espada. É precisamente o poder que percebe que uma boa paz é melhor que uma boa guerra. Até uma boa guerra é melhor que uma paz ruim. Tá? Então, assim, para concluir e para falar da simplicidade da criança também a um grau, eu não estou dizendo que as crianças têm uma especial capacidade, sei lá, né? Uma grande resiliência. Existem crianças, especialmente crianças que já estão mais próximas da adolescência, que mostram uma grande capacidade para esse tipo de coisa, e é fruto muito da personalidade de cada um. Né? Mas tem uma coisa que é interessante. Esse foco total no que fazemos, né, que a pessoa fala mindfulness, mas não é disso que eu estou falando. O que eu falo é de conscientemente lutar para realmente fazer as coisas da melhor maneira possível, o que fatalmente vai sempre exigir concentração. Tá? Agora, tem um dado. No momento que eu vivo isso de maneira profunda, tá? Tomo conhecimento do que essas coisas são, eu começo a poder, então, perceber qual é a qualidade que as coisas possuem. E, de fato, algumas vezes, né, se eu largasse um trabalho, se eu largasse um grupo, se eu largasse um curso, se eu largasse, né, a convivência com um grupo de amigos, se eu largasse tudo isso, talvez, de fato, o cara fosse ter mais tempo, o cara fosse poder, né, realizar coisas que ele pode escolher realizar ou não, e aquela coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma boa paz. Abdicar das coisas, né, que são importantes em algum grau, né, que você faz, ou pessoas que são importantes para você, ou coisa do tipo, em troca de estar em paz, é uma boa paz? Eu acho que a maioria de nós vai dizer que não é uma boa paz. Boa paz é, de fato, né, fazer aquilo que nós percebemos que é preciso ser feito em cada uma das circunstâncias. Muito difícil que alguém que saiba, né, de fato, fazer esse discernimento com eficácia na maioria das vezes, não vai viver uma vida, no mínimo, equilibrada, certo? Mas é isso aí, leia uma. Pessoal, isso aqui, ó, que eu falei agora, é uma brechinha de nada dentro, né, dessa... Gente, isso aqui que eu falei agora para vocês, eu falei, eu acho que em cima de quê? Sei lá, meia dúzia de páginas, tá? Dá para ver que tem bem mais que isso aqui, né? Então, se permitam, né, se deem esse regalo, se deem esse presente mesmo de Páscoa, que é, né, adquirirem o nosso box dos clássicos de Chesterton, da Sociedade Chesterton Brasil, que está sensacional, certo? E inicie para ontem a leitura de um dos 3 clássicos, sobretudo, né, nesse momento, minha recomendação fica aqui com O Homem Eterno. Chesterton aqui procura ajudar as pessoas a resolverem um problema que, na minha opinião, é a resolução de todos os problemas. Conhecerem a verdade acerca, né, do ser humano, consequentemente de si, e, sobretudo, a verdade acerca de Jesus Cristo. Tá certo? Então, ficando por aqui, tá? Agradeço muito a todos, né, que nos acompanham. Tá? Não deixe de se inscrever se você não é inscrito, tocar no sininho para ser, né, notificado de novas postagens. Né? E assim também, né, não deixe de mandar também esse vídeo para quem você sabe que gosta de temas de espiritualidade, de Chesterton e assim por diante. Tá? Tinha alguma coisa de filosofia mesmo nesse episódio, então se alguém quiser mandar para alguém interessado por filosofia também pode ser uma boa, certo? Deixe de comentar se tem dúvidas e assim por diante. E até a próxima.